Se você já pensou, isso daqui daria uma boa sessão de terapia, esse podcast é para você. Existe uma coisa sobre recomeçar que quase ninguém fala. Nas redes sociais é tudo muito bonito. Nova vida, nova fase, novo você. Mas na vida real, nem sempre é assim. Porque existem coisas que a gente não quer deixar para trás. Olá, eu sou a Isabela, fonoaudióloga, e esse é o Vamos Levar para Terapia. Um espaço que a gente vai se reconectar, sentir, viver e às vezes nem sempre entender, mas o que a gente precisa entender a gente tem que levar para terapia. E o tema de hoje pro Vamos Levar para Terapia é: por que recomeçar é tão difícil? Todo mundo gosta da ideia do recomeço. Então, eu vou recomeçar hoje, mas ninguém gosta do processo. E eu já ouvi muito meu irmão falar: você tem que aproveitar o seu processo, você tem que iniciar, você tem que fazer, você tem que recomeçar, mas curtindo o seu processo. E quem faz isso? Eu estou aprendendo a recomeçar e a curtir esse processo. Então, recomeçar vai significar que algo terminou. E a gente está preparado para algo que termina? E aí recomeçar? Então, uma fase da vida, um relacionamento, um trabalho, uma expectativa do futuro. Isso não é fácil para a gente recomeçar. Porque a gente cria algo na nossa cabeça e a gente quer aquilo daquele mesmo jeito. Nem sempre dá. Então, uma história termina para outra recomeçar. E não quer dizer que a sua história terminou. Quer dizer que ela vai continuar de uma outra forma. Então, tem uma história de uma paciente que eu acho que me pegou bastante. Uma paciente com câncer de boca, de língua. Ela retirou toda essa parte aqui, tirou parte da língua, tem um pedacinho. Faz mais de 15 anos. E depois de um processo de quimioterapia, de radioterapia, ela precisa recomeçar, concorda? Ela tem que recomeçar. A história dela mudou. Ela é uma nova pessoa. E ela me falou uma coisa que eu acho que me marcou muito. Eu não quero recomeçar. Eu quero partir da onde eu vivi, da onde eu estava. Eu quero viver daquele momento. Se eu não puder viver daquele jeito, eu prefiro morrer. Ela prefere morrer do que recomeçar. Fazem 15 anos desse processo, que segundo ela não vive, ela não recomeça. Ela está esperando aquele momento em que ela não tinha o câncer, em que ela tinha a língua, em que ela tinha toda a parte da mandíbula para continuar a vida dela. Mas já fazem 15 anos. A vida não é um filme, um vídeo que a gente para quando a gente bem entende e depois a gente continua da onde a gente parou. A vida é constante, é um contínuo, a gente gostando ou não. Muitas vezes a gente não quer continuar, mas eu falei para ela que tudo passa. A vida passa. Aquele momento ruim que era a descoberta do câncer, a fase da quimioterapia, a fase da radioterapia passou. Afinal, foram 15 anos. Ela recomeçou, a vida fez ela recomeçar, ela querendo ou não. Ela aproveitou esse processo e pôde tirar da melhor forma possível? Não. Hoje, ela diz que está tentando mudar isso, está tentando recomeçar. Então, o que a gente leva disso? Como que a gente vai recomeçar? A gente pode recomeçar entendendo que uma história acabou, entendendo que é difícil, entendendo que nem sempre vai ser do jeito que a gente queria, mas a gente vai ter que recomeçar, porque a vida vai empurrar a gente para recomeçar. Hoje, eu estou recomeçando. Foi uma semana de recomeços.
Cada dia em que eu dormi e acordei, eu recomeçava. Meus dias não foram iguais. Eu vivenciei coisas diferentes. Apesar de passar nervoso, raiva, ter momentos de choro, de ódio, foram dias diferentes, pensamentos diferentes. Olha, eu já comendo aqui o microfone. Foram processos diferentes e recomeços diferentes. Para eu estar aqui hoje, eu tive que entender que eu tinha que terminar uma história, findar aquilo, entender que pessoas passam, momentos passam, mas a nossa vida continua, ela não simplesmente passa. E eu precisava recomeçar, eu precisava ter coragem de recomeçar. Com muito medo. Tremendo de medo. Eu tenho vontade de fazer um podcast desde antes da pandemia, quando começou, assim, algumas coisas de podcast. E eu sempre tive medo de fazer sozinha. Não gostava da minha voz, gostava do meu jeito. Meu corpo, não sei o quê. Sempre coloquei inúmeras barreiras para iniciar esse podcast. Tive a oportunidade de começar. Não deu certo. E tá tudo bem. Mas eu agradeço, de verdade, por ter começado, por ter iniciado isso. Não deu certo daquele jeito, eu acho que foi muito melhor. Porque hoje eu trago Vamos Levar para Terapia para mais pessoas. Eu trago Vamos Levar para Terapia não só internamente, mas externamente. Eu quero trazer o Vamos Levar para Terapia uma forma de comunicar, de informar, de trazer convidados, de trazer as minhas reflexões. E não estou dizendo que as minhas reflexões são certas ou são erradas, são melhores. Não é isso. O que eu quero trazer para vocês é uma forma de informar, de fazer com que vocês pensem, de que vocês tenham a informação correta, pesquisem, reflitam, se informem, propaguem isso. Então, recomeçar para mim é todos os dias. Tem algumas fases que são mais fáceis da gente recomeçar, tem outras que não. E a gente simplesmente quer desistir. Por diversas vezes na minha vida eu quis desistir de muitas coisas. Só que eu não podia desistir. Não podia desistir de uma faculdade, porque eu já estava no meio. Não podia desistir da doença do meu pai, porque cansa demais. E eu queria simplesmente que aquilo acabasse. Então eu tive vários recomeços. É muito cansativo recomeçar. Não é legal, não é fácil. Existem recomeços um pouco mais leves, como esse. E existem recomeços pesados, difíceis, mas necessários. E todos eles eu agradeço, porque foram através desses recomeços que me fez quem eu sou hoje, a Isabela. São através desses recomeços que eu venho trazer o Vamos Levar para Terapia. É através disso que eu consigo ser abraçada pelos meus pacientes. Eu tenho um paciente que ele não consegue mais movimentar o braço por conta de uma doença degenerativa. E logo ele vai perder todos os movimentos, inclusive de falar. E é um recomeço para ele todos os dias. Toda vez que eu chego lá, eu já sei que ele perdeu alguma coisa. Mas eu não falo. E aí a graça dele ontem foi: hoje eu continuo andando. Hoje eu continuo falando. E ele recomeça todos os dias. E aí, nesse recomeço, a gente pode ficar bravo, a gente pode ficar irritado, falar por que isso está acontecendo. Mas ele está trazendo um ensinamento. Ele não desistiu em nenhum momento da vida. Ele está recomeçando. Eu tenho 2 pontos aqui. Uma que teve um câncer há muito tempo, mais de 15 anos, e precisa recomeçar, e a vida já recomeçou, ela querendo ou não. E outro que está recomeçando e está perdendo totalmente todos os pontos dele. Mas ele não desiste de recomeçar. Nenhum dos dois, a vida é fácil. Agora basta você entender o que você quer recomeçar e como você quer recomeçar.
Você quer recomeçar com a vida te empurrando e você negando esse recomeço? Ou você quer recomeçar com a vida te empurrando e você aceitando esse recomeço? Porque não vai ter jeito. A vida vai recomeçar de qualquer jeito, de qualquer modo, independente do que você queira ou não. Existe um ponto da neurociência que chama neuroplasticidade. E a neuroplasticidade, ela auxilia o cérebro a ter novas conexões, a se reorganizar, a se adaptar. Então, a neuroplasticidade ajuda muito. Biologicamente, nós, seres humanos, temos capacidade de nos readequarmos, de nos readaptarmos, de criar novas conexões. Então, quando, por exemplo, a gente sofre um AVC, quando a gente tem alguma outra doença, o nosso cérebro ele vai se reconectar, formar novas conexões e se readequar. Mas nem sempre ele vai se readequar do jeito que a gente queria. Porque algumas funções foram perdidas, por exemplo. Mas ele está lá readequando. O que eu quero dizer com isso? Nem sempre o recomeço vai ser do jeito que a gente gostaria que fosse. Mas nós temos que recomeçar. Nós temos que dar o pontapé inicial para recomeçar. Então, biologicamente, cientificamente, a vida nos mostra que há recomeço. Como a gente vai lidar com isso é que a gente quer trazer aqui. Como que você vai lidar isso? Você vai levar para a terapia? Você vai levar para a sua terapia interna? Você vai procurar se informar sobre isso? O que você vai fazer sobre isso? Eu acho que o ponto aqui não é o que é um recomeço, por que é um recomeço, o que o recomeço vai me fazer aprender. É como eu vou deixar aquilo ir, como eu vou deixar a minha história, o meu passado ir, como que eu vou deixar para trás? Porque essa é a pergunta. Como que eu vou deixar ir essa história que eu vivi, seja num relacionamento, seja no trabalho, seja numa fase da vida, seja numa expectativa que você criou? Como que eu vou deixar ir isso? Eu não posso deixar, porque aquilo era perfeito para mim. E agora passou. E agora acabou. Então, eu acho que não é sobre apenas recomeços. É sobre como deixar aquilo ir, deixar passar, encerrar aquele momento, entender que aquela história terminou, mas a sua história não terminou. Foi aquela fase que terminou. E que você deve continuar, que você deve seguir de um novo recomeço. Então, são diferentes perguntas que você se deve fazer. Não só tenho que recomeçar, ou eu vou recomeçar. O que eu estou deixando, como eu vou deixar, e lidar com isso. Levar para a sua terapia, seja a psicológica, seja, enfim, até fonoaudiológica, seja psiquiátrica, seja qualquer terapia que te ajude ali, que faça esse acolhimento. A sua terapia interna, porque a gente faz isso. Então, o que você vai fazer com isso? Com todas essas informações? Eu acho que o principal, nesse momento, é entender a sua história anterior, entender como ela pode ser modificada e como ela pode recomeçar. Eu queria entender que vocês deixassem um comentário e que vocês compartilhassem se esse episódio ele fez sentido para vocês. Se esse episódio ele conseguiu confortar um pouquinho o que vocês aí estão precisando. Para mim, ele está me deixando muito mais alegre e me acolhendo. Então, deixa um comentário aí, explicando aí como que você pode recomeçar,
Como que você pode deixar a sua história para trás. Compartilha com quem você sabe que precisa disso. A vida, ela nem sempre vem assim, com todas as respostas. Mas as respostas que a gente não tem, ou as perguntas que a gente faz, a gente pode e deve levar para terapia.